Aos poucos vai se formando uma espécie de pelotão de confronto, né? O pelotão de fuzilamento contra Alexandre de Moraes dentro da imprensa tradicional. Começou com a guerreira e brava Malu Gaspar. Eu aqui oficialmente retiro todas as críticas que eu já tenha feito a ela anteriormente. Nós sabemos que ela tem um viés da esquerda, mas aquela vontade de ser uma jornalista séria parece que está superando a ideologia e está fazendo com que ela busque os fatos e não recue. Junto com a Malu Gaspar, nós temos aí também a Mônica Bergamo, que também está indo para cima. Lauro Jardim, esse, eu acho que depois que veio aquelas ameaças do Vorcaro de arrancar os dentes dele, ele se tornou ainda mais feroz ainda na vontade de achar a verdade sobre o envolvimento do Alexandre de Moraes com o caso do Banco Master. Mas um outro que agora está todos os dias falando a verdade é a Andreasa, do Estadão. É um cara que não gosta. O bom é que não tem como colar nessas pessoas a peste de bolsonarista, radical, ultradireita, porque são todos esquerdistas. Mas esquerdistas que, querendo ou não, estão vendo que o Brasil está sendo arruinado nas mãos de um ditador. E aqui você vai ver o Andreasa falando muitas verdades, dentre elas, olha o que ele fala. Que se não fosse o fato de fazerem parte de grandes veículos da imprensa, já estariam presos ou sofrendo busca e apreensão nas mãos do Alexandre de Moraes pelo inquérito das fake news. Mas não escuta de mim não, escuta dele. O inquérito das fake news vai mostrar os seus dentes ainda mais, sob a lógica de ser um instrumento de proteção dos ministros do Supremo. Porque tudo cabe ali dentro, você está abrindo investigações ali dentro, que não deve, coisas que talvez devessem ser investigadas, que sim deveriam ser investigadas, mas que você não consegue entender por que estão no Supremo. Porque entram na lógica do inquérito xandônico de que tudo é ataque ao Supremo. Então cria-se uma investigação dentro do inquérito que é poroso, que é elástico, que tem objeto cambiante, para investigar essas coisas, inclusive atividade jornalística. Eu já disse aqui e repito. Veja o que aconteceu com o Luiz Pablo lá no Maranhão. Mandado de busca e apreensão contra si numa investigação aberta dentro do inquérito das fake news, porque ele, fazendo jornalismo, mas Luiz Pablo isso e aquilo eu não conheço. Estou falando sobre a matéria específica jornalística que ele fez. Flávio Dino não poderia se defender. Não tinha como se defender. Não tem palavras para justificar. O uso de veículos para fins estatais do Judiciário do Maranhão, expressamente para esses fins, o uso à sessão informal, sem registro, de veículo do Judiciário maranhense para o uso do ministro dos seus familiares. É uma irregularidade. Dino não gostou, reclamou, parou dentro do inquérito das fake news e mandar de busca e apreensão contra o cara. Por fazer jornalismo. Eu nunca pensei que eu fosse ficar vibrando tanto assistindo um discurso de jornalistas tradicionais que a gente sabe que são esquerdistas. Gente, olha o nível que o Brasil chegou. Mônica Bergamo. Aqui. Presta atenção. Por fazer jornalismo. Aqui, ó. Se Mônica Bergamo não fosse da Folha de São Paulo, se eu não fosse do Estadão, estou me colocando não estou me dando grandeza, não, só para registrar. Se a Malu Gaspar, se a Mônica Bergamo escrevessem as suas reportagens, as suas apurações num blog, lá do interior, blog pessoal, será que já não tinham busca e apreensão contra si? Eu diria que sim. Um conjunto de movimento intimidatório aqui. Um conjunto de movimento intimidatório. Eu pergunto a esses mesmos jornalistas, tá? Andreasa, Malu Gaspar, Mônica Bergamo, por que quando aconteceu isso com Alan dos Santos, do Terça Livre, um dos maiores veículos de comunicação da direita, por que vocês bateram palmas? Por que quando eles foram pro Paulo Figueiredo, da Jovem Pan, Constantino, da Jovem Pan, por que quando foram contra Fiuza, por que nestes casos vocês bateram palmas e celebraram e era bom para a democracia? Agora que tá indo contra vocês, que eu sei que vocês estão dormindo com medo de acordar com a busca e apreensão da Polícia Federal, agora é intimidatório? Agora é um ditador e agora merece ser colocado de volta na caixinha? Bom, o que ficou para trás, ficou para trás. Pelo menos, agora que a água tá batendo na bunda de vocês, vocês estão entendendo o monstro que vocês criaram. Eu quero que fique bem claro. Vocês criaram este dragão. Esse é um monstro, esse Frankenstein, ele tem a assinatura de vocês ali na criação. Mas tudo bem. Se é para salvar o Brasil, eu compartilho a cada uma das vezes que vocês falarem a verdade, porque pelo menos eu espero que no futuro a gente possa nos juntar todos
e devolver um pouco de sanidade para o nosso país. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o debate é sempre importante. E se você quer continuar acompanhando análises políticas e discussões sobre política e sobre os bastidores de Brasília, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative também as notificações para não perder os próximos vídeos. Se puder, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque quando você compartilha, ajuda mais ainda as pessoas a acompanhar essas discussões e a formar a própria opinião sobre o que está acontecendo no país. Descobrimos mais um ministro do STF enrolado no caso Master. Meus amigos, são informações quentes de hoje, sábado, que saíram no Estadão e que eu vou te contar tudo agora. Vou te mostrar quem é esse ministro e também te explicar por que isso complica o caso Master. Não complica só para eles ministros, não. Complica também para nós. Complica para quem quer ver o caso Master solucionado. Vou te explicar isso já já. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico. Vamos lá. A matéria do Estadão traz a informação de que não apenas o Moraes viajou nos jatinhos do Vorcaro, não apenas o Toffoli viajou nos jatinhos do Vorcaro, agora pegaram também o Nunes Marques. O Nunes Marques aparece viajando nos jatinhos do Vorcaro no ano passado. Ele saiu de Brasília para Maceió para um aniversário em Alagoas. E aí foi no jatinho do Vorcaro. E sabe o que é pior? Quem organizou esse convescote, essa viagem do Nunes Marques, foi uma advogada do Vorcaro. Ela aparece como advogada do Vorcaro no site do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E pior, essa pessoa que aparece como advogada do Vorcaro e que organizou a viagem do Nunes Marques é mulher de um desembargador do TRF. E esse desembargador é amigo do Nunes Marques. Então, meus caros, você percebe como a coisa vai se espalhando e tudo vai se ajustando de um jeito esquisito em relação a esses ministros. O ministro Nunes Marques já tinha aparecido em outras ocasiões por conta, por exemplo, do filho dele, que em um ano de OAB, relatou à imprensa, conseguiu 500 clientes para o escritório dele e tinha recebido por uma consultoria do dinheiro do próprio Banco Master. E o Estadão também informa que a Polícia Federal afirmou também que nos celulares do Vorcaro aparecem diálogos entre o Nunes Marques e o Vorcaro. Então, meus caros, agora nós temos mais um ministro realmente dentro do balaio do Banco Master. É o Toffoli, é o Moraes e agora entra para o balaio, em definitivo, o Nunes Marques. E por que isso torna mais difícil a solução do caso Master? Como eu mencionei no início, alguém poderá pensar, isso deverá tornar mais difícil a vida deles. Sim, mas também torna a nossa, de quem quer ver a solução do caso. E pelo seguinte, porque são 3 ministros de 10 envolvidos no caso Master. Veja, daqui a pouco não é que eles formam maioria para blindar o Master, daqui a pouco eles formam maioria de pessoas envolvidas no caso Master. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro investigado. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro, se fôssemos um país sério, preso. É um negócio que não dá para suportar. E os ministros que não estão, ou pelo menos que não estão ainda reveladamente envolvidos no caso Master, estão abraçando os envolvidos. E isso é que é o pior. Lá dentro, talvez hoje só sobre mesmo o Fux e o André Mendonça. E vamos torcer para que sobrem mesmo. Porque, pelo amor de Deus, como é que a gente lida com uma situação como essa? Vai ser difícil, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. E aí eu sei que sempre tem no comentários de pessoas que falam assim, isso aí não vai dar em nada, é sempre assim, isso aí acaba em pizza. Só que é o seguinte, não tem como isso não dar em nada, acabar em pizza e a gente virar a página e seguir adiante. Como é que a gente segue adiante com ministros, 3 de 10 ministros, envolvidos num caso escandaloso de possível corrupção? Como é que a gente segue adiante assim? Como é que a gente vira a página e finge que isso não existe? E não é que é de primeira instância, um escândalo aqui e ali, neste partido ou naquele, neste juiz ou naquele. Não, é na Suprema Corte, na cúpula do Judiciário. Como é que a gente vira a página sabendo que a cúpula do Judiciário está contaminada por possível corrupção? Você percebe a gravidade disso? Não dá para seguir adiante. Então, a imprensa, a opinião pública e vocês que estão aqui ouvindo e reverberando a voz que eu tenho, nós todos somos responsáveis
por isso não morrer. Porque não dá para morrer e a gente continuar aqui. Pô, não dá. O país precisa expurgar esse absurdo. Mas para expurgar a gente vai ter que estar atento porque o STF cada vez mais vai se blindar. Cada vez mais eles vão se blindar para a própria corte. No Jornal Nacional, mas não como herói da República, como ele acha que é, mas como o vilão. E tudo porque ele acha que é mais esperto que todo mundo, ou que todo mundo é burro para acreditar nas suas notinhas, negando provas e fatos que estão aparecendo dia após dia contra ele e sua esposa. O caso agora todo mundo sabe qual é. Apareceram provas de que ele viajou ao menos 8 vezes em jatinho do Vorcaro. O G1 deu. Moraes viajou em jatos de empresa de Daniel Vorcaro pelo menos 8 vezes no ano passado, mas ele preferiu enfrentar toda a imprensa e negar com nota, ou melhor, com notinha. Gabinete do ministro negou de novo, né? Já é a 4ª, 5ª, 6ª vez que ele nega provas, que ele tenha viajado em jatos do empresário. Escritório de Viviane de Moraes informa que contrata serviços de táxi aéreo e que os valores eram compensados em honorários advocatícios. Opa, então ele negou que viajou no jatinho do empresário, mas o escritório da sua esposa confirmou que eles viajaram no jato, mas que foi o escritório que contratou compensando honorários advocatícios. Faltou combinarem as narrativas, né? O gabinete do ministro negou que ele viajou no jato, mas o escritório da sua esposa confirmou que viajaram no jato e que abateram honorários ainda. Essa foi boa, se atrapalharam feio na narrativa. Mas o Jornal Nacional não deixou barato. Como pode fazer uma notinha e dizer que nós, Globo, estamos mentindo? Veio a conta. Ontem à noite, o Jornal Nacional arrebentou com a notinha do Alexandre de Moraes e jogou provas na tela e mostrou para todo o Brasil as provas que Alexandre de Moraes voou, ao menos, isso que ficou provado, 8 vezes no avião do Vorcaro. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do terminal executivo do aeroporto de Brasília. O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Vorcaro era sócio através do Fundo Patrimonial Blue. A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025. Enquanto Alexandre de Moraes condenava Bolsonaro e Felipe Martins com base na delação do Mauro Cid. A farsa da trama golpista não tem 1/10 das provas que estão aparecendo contra Alexandre de Moraes. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Bassi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation, em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. O que não teria nenhum problema, né? Qual o problema se o escritório tivesse contratado um avião e Daniel Vorcaro estivesse junto? Vejam, eles estão tão desesperados, querendo fugir de tudo, que estão negando praticamente contato da advogada com o cliente. Olha a nota do escritório da esposa do Moraes.
nós contratamos o avião do Vorcaro, mas ele não estava junto. Mas espera, ele é cliente do escritório. Qual o problema se ele estivesse junto no voo com a sua advogada? O problema é que se ele estivesse junto, estaria junto com o Moraes, porque há provas da ANAC que Moraes estava nesses voos. Olha que confusão que virou isso daqui, a ponto da advogada ter que negar contato com o próprio cliente, que pagou 129 milhões de reais para dizer tê-la como advogada. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Então, voou no avião do Vorcaro, né? Meu Deus do céu, faltou o escritório conversar com o gabinete. Eu acho que hoje vai dar problema no grupo de WhatsApp deles, hein? Por que vocês não se falaram? Como que vocês dão uma nota, uma contradizendo a outra? Foi engraçado, mas é porque mentira tem perna curta. E pensar que Felipe Martins foi condenado por uma minuta que não existe e com a delação do Mauro Cid, que não tem um documento. É essa gente que diz ter salvado a democracia. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte...